Olá, com muito prazer nós estamos aqui novamente com o podcast Adorarei para conversar com vocês sobre assuntos de extrema importância na vida do cristão, que é a verdadeira adoração. Nós estamos seguindo a leitura do livro A Essência da Verdadeira Adoração, de John MacArthur, e hoje nós vamos discutir sobre o primeiro capítulo, que diz do que o mundo precisa. Nós estamos aqui com Giovanni Costa, Ana Luísa, Aline Gama Guerra e Henrique Guerra, e vamos trazer contribuições para a nossa discussão, pensando no que realmente o mundo precisa. E, antes de começarmos, sempre temos aquele lembrete, né? Você que acha importante esse conteúdo, com certeza vai marcar o seu gostei aí e também comentar e compartilhar com seus contatos esse podcast. E sabe que você não perde nenhum dos episódios, porque você pode buscar na playlist e vai encontrar todos os outros episódios e a sequência, assim, ter acesso a todo o conteúdo que nós estamos na exposição. E também tem os outros quadros da Constante TV que você assiste todos os dias. Então é um prazer estar aqui para mais uma vez conversarmos sobre a coisa mais importante na vida do cristão. E vocês vão chegar à conclusão que eu cheguei, que é a verdadeira adoração. Porque se esse entendimento não é completo, não está bem definido da verdadeira adoração, tudo mais na nossa vida fica meio confuso também, tá fora de sincronia, como diz o autor, né? Ele diz aqui assim, se você não é um verdadeiro adorador, tudo mais em sua vida estará espiritualmente fora de sincronia. De modo oposto, nada acelerará mais seu crescimento espiritual e sua santificação do que obter uma compreensão correta da verdadeira adoração. E para isso nós estamos aqui. Mas, vamos lá. A título de introdução, é muito triste nós vermos um assunto tão importante distorcido, que é a adoração. Realmente, eu acho que é mais fácil encontrar o que não é adoração do que o que é adoração autêntica nas nossas igrejas, ou dos crentes, né, dos cristãos. E isso precisa ser buscado. Hoje mesmo eu estava conversando com um grande amigo e entramos nesse assunto. O que as pessoas buscam hoje? Né? Eu falo das igrejas. Muitos líderes da música na igreja, ou que fica lá na frente, na plataforma ou palco, o que for, estão conduzindo as pessoas. E percebe-se até alguma manipulação. Por exemplo, façam isso, comandos, né? Façam aquilo. E a essência, a adoração, a ligação com Deus é perdida e a pessoa fica... aquele momento é muito personificado, né? Não chega a ser vamos dizer que é um astro que está ali, um artista, mas fica tão na pessoa, conduzido por ela, que a pessoa, o público parece que acha que é de Deus, mas na verdade é alguém que está sendo conduzido, alguém está conduzindo aquele momento ali. O que vocês acham? Eu senti um arrepio, então eu senti Deus aqui agora. Só para terminar a minha fala, eu já passo a roda, que é o seguinte, tem um hino lindo, clássico, antigo, mais antigo do que andar para frente aqui, brincadeira, chama Olhe para Jesus. Uma grande cantora americana, muito boa cantora, eu não lembro o nome, também vou declinar se lembrasse. Ela começou a cantar sozinha, era uma plateia muito grande. E ela começou a cantar sozinha no microfone,
Olha para Jesus, contempla seu rosto de luz, e as coisas terrenas irão passar. Tararirarararira. Cantou uma vez. E assim com aquela expressão de introspecção, sabe? Olha para Jesus, cantou 2 vezes. Aí o povo começou a cantar baixinho, foi cantando, e foi aumentando o volume, e repetindo só essa frase. Contempla seu rosto. E foi crescendo, e só isso, umas 20 vezes. Como estava esse público, esse pessoal, essa igreja, essa congregação no final dessas 20 vezes? Extasiada. Ela foi conduzida com essas palavras, de um hino mesmo, clássico, não é nada moderno, mas os recursos modernos. Ela usou característica deles, não vou criticar, mas olha só como se chega a uma manobra, eu diria assim, uma manipulação. Eu quero que eles sintam isso, se não sentirem isso, não foi boa a música. Bom, o que vocês têm visto por aí a respeito disso? Pode ser círculo, pode ser zigue-zague aqui, X. Quem vai primeiro? Eu acho que a gente vê isso muito no worship, né? A gente tem muito isso. O próprio estilo worship, ele se tornou meio que é realmente um resumo. Se você resumir o estilo worship, é justamente isso. É aquele transe, né? Quase hipnótico, de repetir as mesmas coisas. Refrão que repete 20 vezes durante a música e repete as mesmas coisas, sempre aquilo ali e tal. E isso leva as pessoas a entrar meio que num estado de transe mesmo, de realmente se perder ali no meio e perder a consciência plena, né? E a gente faz muito isso, né? Não é um negócio muito difícil de acontecer. Às vezes a gente está dirigindo, isso acontece muito comigo, mas eu dirigindo, eu não percebo onde eu estou às vezes. Eu simplesmente chego num lugar e falo, é verdade, estou aqui já. Eu não fico percebendo cheguei, né? Todas as ruas que eu passei, não sei o quê. Automático. Fica no automático. E a gente... É uma coisa natural do nosso cérebro de entrar no modo automático para coisas que são repetitivas, né? Tem um amigo meu, inclusive, que ele tem uma mania muito específica de negar coisas quando ele está concentrado em outra coisa. Se você conversar com ele está lá concentrado fazendo alguma coisa, está trabalhando. Você conversa com ele e fala, o que você acha de não sei o que? Ele, sei não, rapaz, sei não, hein? Não sei. Ele só fala isso, independente do que seja. Você pode perguntar, o seu nome é tal mesmo? Ele, não sei não, hein? Sei não. Então, tem uma resposta de transe, assim, que a pessoa entra, que ela não está mais consciente. E as músicas, elas são feitas para isso, porque tem como você coordenar a pessoa até esse estado com essas repetições, principalmente com o emocional, tendo uma figura de autoridade que é vista como abençoada ou ungido ali no palco. Então, é muito fácil você coordenar as pessoas a entrarem nesse transe hipnótico, né? E a gente confunde o sentimento com a adoração, né? Você não precisa sentir formigamentos e uau, arrepios para você saber, não, estou na presença de Deus. A gente não vê isso na Bíblia. Tipo, Moisés, quando viu Deus, começou a ficar arrepiado. A gente não tem essas descrições, é outra coisa. O que eu vejo é muito exatamente isso. E isso gera um problema muito grande, porque chega em um momento que as pessoas, quando vão de fato para uma igreja bíblica e que tenha uma doutrina boa, músicas boas, ficam muito inseguras, achando que só vão sentir Deus por conta de outras experiências, só vão estar na presença de Deus, só vão ser verdadeiros cristãos se sentirem tais coisas, quando estiverem louvando. Quando logo que assim, eu comecei a estar na igreja, a ter amigos cristãos, eu tinha muito esse medo, porque eu fazia parte de um grupo da faculdade, não vou dizer o nome, né, porque é bem conhecido, que eles têm muito essa característica eles têm alguns, não sei se é um acampamento, mas são conferências que eles fazem. Retiros. Retiros.
em que eu já vi cada coisa absurda, de, assim, algo que não parece do Senhor mesmo. As pessoas se jogando no chão e todo mundo tirando o sapato ao mesmo tempo, dizendo que o Senhor liderou eles a isso. Aí uma mulher dizendo que tava vendo como se estivesse grávida e fosse umas coisas absurdas, assim. E eu fico, gente, isso é estranho. Isso não é certo, isso é estranho. Então, aí chega, por exemplo, eu tinha medo. Isso aconteceu por um breve período. Eu com uma amiga conversando, ela falou, não é assim. Eu fiquei, cara, eu tô aqui louvando, tô aqui cantando, entoando louvores ao Senhor, mas eu não tô sentindo tudo isso, eu não tô sentindo esse arrepio, essa vontade de chorar, essa emoção toda, eu não tô transbordando dessa forma. O que tem de errado comigo? Porque isso é o nosso é a nossa primeira pergunta, né? Poxa, será que eu sou uma verdadeira cristã? Porque eu não tô sentindo tudo isso. E já vi pessoas perguntando isso pra mim posteriormente. Eu fiquei, cara, é porque não é sobre isso. Não é sobre você sentir um arrepio, você sentir um negocinho. Nossa fé, ela é racional. Então, a gente crer naquilo que a gente está cantando, cantar aquilo intencionalmente, não é o arrepiozinho, que as pessoas, elas esperam muito. Muitas pessoas, né? Não vou generalizar como se todas fizessem isso. Mas muitas pessoas esperam sentir um arrepio para estar na presença de Deus. Então, não, eu só vou cantar, só vou aqui se eu estiver sentindo isso. Se eu não sentir isso, não é a verdade. Querem o sobrenatural o tempo todo. Não, porque não que não aconteça em um momento de maior quebrantamento ali, você se sentir com mais força. Mas se você não está sentindo aquilo, não significa que o Senhor não está com você. Acho que isso é um ponto muito importante. Eu tenho um episódio, uma história interessante de um pastor velhinho foi pregar numa igreja. Ele não era eloquente. Ele leu o sermão dele. Ele não olhava para a congregação. Ele leu todo o sermão dele, dando a entonação das frases e tudo. Leu o sermão bíblico, tarará. Quando ele levantou os olhos, a igreja toda estava em comoção. A palavra foi tão poderosa em cima da congregação e tudo. O que é isso? Não precisou barulho, aquela. Deus age por si só. Né? Por outro lado, tem uma outra parábola. É assim: havia um desfile. Chegou um circo na cidade. Eu gostava de circo, minha mãe nunca deixou eu ir no circo. Aí eles estavam fazendo desfile na cidade. Os animais, sabe, leões, elefantes, domadores, né? Gente dando pirueta, palhaços, aquela coisa bonita. Aí passaram em frente de uma igreja. Aí o elefante entrou na igreja. Isso é uma anedota, né? Aí ele viu o que o pessoal estava fazendo lá e começou a fazer também. A tocar a trombeta dele. Aí fez a festa. Muitas pessoas entram na igreja. Assim, eu estava numa direção e ouvi um barulho aqui e entrei, mas não faz parte dali. Coisa estranha. Mas então, nem sempre a pressão, a eloquência, ou o emotivo, a interpretação musical, ela significa, te tocou, ok, te falou, mas ela não significa que isso é adoração. Nós vamos chegar a uma conclusão já nesse assunto, o processo da adoração, tá? Também não, eu estou falando de muito barulho, muita pressão, muito som, e em contraste com, às vezes, a pregação, o culto ele é solene, mas as pessoas estão recebendo e são tocadas ali, são constrangidas a confessar ou a se prostrar diante de Deus sem barulho, né? Então, esse é um contraste. Eu já disse numa outra ocasião, numa conversa com o irmão, acho que foi nessa mesa aqui que eu comentei isso. Falou, por que os jovens estão saindo da igreja? Eu falei, olha, os jovens estão procurando alguma coisa. E eles encontraram. Aí volta a pergunta, o que vocês têm visto aí
principalmente dos jovens. Vocês são jovens, 20 e poucos anos aqui. Eu achei interessante no exemplo que o autor colocou, que foi também uma situação que eu passei, com pessoas que não são cristãs na realidade, mas ele mostra que o que muita gente tem buscado é algo visível para acreditar. Exato. E é por meio de superstições, por meio de ritos e Ver para crer. ver para crer. Isso mostra que as pessoas querem ter o controle. Elas querem ter o controle sobre Deus, sobre o que elas acreditam. E não, eu tenho que entender para eu conseguir acreditar. Primeiro eu tenho que entender. E tem que ser algo que eu possa controlar, né? Sim. E eu fui num jantar com amigos de trabalho. E aí lá sempre chega um tópico sobre religião. Impressionante. Impressionante. E sempre acabam falando mal sobre a nossa religião. E nem sabiam que eu era da religião que eu sou. Então eu deixei primeiro eles falando, e aí eles falaram, não, para eu acreditar em alguma coisa, eu tenho que ver um negócio acontecendo. Eu tenho que ver um mover, tenho que ver uma situação. E aí eu achei muito interessante que para muitas pessoas, tanto não cristãs, que têm outras crenças, como cristãs, é preciso ver alguma coisa, sentir alguma coisa. Porque elas não conseguem esperar Deus falar com elas. Verdade. Na própria Bíblia fala, Você- né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Sobre as pessoas se jogarem, fazerem coisas e tal. Gente batendo cabeça na parede, né? Tem umas coisas assim. Porque não entendem na palavra de Deus o que que Deus quer de entrega. Eu vou contar para vocês outra parábola. Aí volta a roda. Seguinte, eu comparo a adoração, a verdadeira adoração, e lendo o livro do MacArthur, isso sempre me veio à mente, cada capítulo sempre vem essa parábola. Comparando a adoração, porque as pessoas que fazem isso, elas acham que o fazer, a adoração parte dela. Ela precisa fazer, ela precisa ver, ela precisa tocar, ela precisa fazer. Mas Mas é para mostrar, né? eu comparo a adoração verdadeira com o ciclo das águas. Ciclo da água. Só que o ciclo da água começa no sol. O que acontece quando o sol aquece a água? Evapora. A água evapora. A água evaporando, comparando com a adoração, né? A adoração começa em Deus, então não sou eu que começo nada, não sou eu que faço nada. A adoração começa em Deus. O sol evapora, aquece a água evapora. A água vai evaporando, os louvores vão subindo. Meu coração está aquecido, os louvores vão subindo. O que acontece quando acumula água em cima, que evaporou? Nuvens. E se acumula mais, chove, precipita a água. A água cai sobre a terra. E o que acontece onde a água cai e passa? Limpa. Flores, árvores, frutos e tudo mais. Compara isso com a adoração. Ela começa em Deus. É Deus que toca as pessoas para que elas aquecem os corações e se liguem a Deus, e começam os louvores, começa a adoração, que não é música só, né? Começa a entrega, começam as expressões e tudo mais. Esses louvores vão subindo e vão acumulando lá no céu. Isso volta sobre a pessoa, sobre a igreja, como bênçãos, como transbordamento. Isso transborda na nossa vida e vai para as pessoas à volta, frutificando. Eu comparo bem a adoração nesse sentido. Nada começa em nós. Dizia uma amiga minha assim, é de Deus a iniciativa e é de Deus a acabativa. Então, é dele, por isso que Paulo falou, né? É dele, por ele, para ele são todas as coisas.
A adoração começa em Deus e a adoração é para Deus e termina em Deus. E nós vamos então agora fazer um breve intervalo e nós voltamos a conversar sobre o que o mundo precisa. Até já. Bem, estamos de volta no podcast Adorarei, discutindo o primeiro capítulo do livro A Essência da Verdadeira Adoração, de John MacArthur. O que o mundo precisa. E está cada vez ficando mais interessante o estudo do livro e se vocês acompanhando vão ver que realmente precisamos entender sobre a verdadeira adoração, porque a partir daí toda a nossa vida espiritual, nosso crescimento espiritual, nosso serviço na vida cristã vai progredir. Né? Não tem, e já vamos falar sobre isso, não tem nada que a gente faça, que podemos fazer antes de entender bem o que é adoração. E eu começo abrindo a roda aqui para conversarmos sobre o chamar. Interessante que a primeira palavra de Jesus, e lá no Velho Testamento é o Shema, né? Ouça, ó Israel, é Deus chamando Israel. E o que Jesus fez? Vinde a mim. Vinde a mim. Quando fala assim, qual a coisa mais importante da igreja? Aí todo mundo fala missão, evangelização. Espera lá. Vamos ponderar um pouco aqui, vamos conversar. Se a igreja não adora, se o crente não adora, não entende bem a adoração, a essência da adoração, ele não vai ser um bom evangelista. Ele não vai ser um bom missionário, não vai. Ele vai ter outros problemas na vida. Ele precisa atender ao principal e mais importante mandamento, que é: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Está registrado em Marcos, quando Jesus foi inquirido, né? Sobre o maior dos mandamentos, Deuteronômio 6, Êxodo 20. Nós, como igreja, hoje em dia, será que temos esquecido, ou se falamos, tem sido observado nas nossas ações, nos nossos encontros, sobre esse chamado de Cristo? Vinde a mim. Primeiro, a mim. Adorem. Aí a última coisa que Jesus disse para os seus discípulos foi o quê? Ide. Vão. E quando vocês forem, preguem. Vocês sofrerão, mas eu estou com vocês, né? Então, sobre essa primeira coisa, ele nos chamou. Vocês percebem que há uma compreensão sobre isso ou está um pouco perdido, as pessoas estão querendo se satisfazer, buscando para si, esquecendo do chamado? Eu vejo que as igrejas que são muito bíblicas, né, que buscam ensinar, elas têm esse foco mais nesse vinde a mim em primeiro lugar. Então, quando a gente recebe novos convertidos, né, eu vejo que igrejas sérias que estão interessadas nesse crescimento dos membros, elas, antes de qualquer outra questão, é necessário que a pessoa passe por uma classe de doutrina, passe para entender pela EBD, para entender mais sobre a palavra de Deus, para entender mais sobre quem é Deus, sobre como nós nos relacionamos com Ele. Eu achei muito interessante que o senhor falou mesmo, a gente não pode pegar uma pessoa que acabou de... um novo convertido e mandar ele para o campo missionário, né? Porque provavelmente não só a falta de experiência, mas a falta de conhecimento mesmo da pessoa, né? É claro que um novo convertido ele pode ter experiências pessoais para falar sobre o que ele passou, mas pode acabar ficando só nisso e a gente precisa aprender outras coisas também. Eu
Ouvi uma frase recentemente que se a teologia está ruim, as missões também não vão ser boas, né? Não tem como dissociar essas duas coisas. E aí eu penso muito que nesses momentos que a gente está vindo ao Senhor e que a gente precisa aprender mais do Senhor, a gente foge um pouco do que a gente estava falando no outro quadro, que é de muita gritaria, de muito oba-oba, de muito espetáculo. Porque a maneira de você aprender mesmo é no silêncio, na concentração. E aí a gente pode lembrar de muitas situações assim na Bíblia que foi necessário mesmo que as pessoas elas tivessem um lugar de paz, um lugar de concentração. A gente estava falando aqui de Elias, né? A questão da brisa que sopra ali, o Senhor está ali naquele vento, naquela brisa. Não está naquela grande tempestade, naquele vendaval, no fogo. Não. Primeiro de tudo, ele está nesse silêncio. Se manifestou numa brisa suave. Né? Exatamente. E aí a gente também, eu entendo que a gente precisa ir por esse caminho. Quando a gente está seguindo esse vinde a mim, pelo lugar, é um momento que a gente tem que, como o Senhor mesmo falou, o Senhor está trazendo a gente à adoração. Que a gente não pode vir com esse furor, assim, talvez essa... A gente precisa estar apto a escutar, né? Exatamente. A gente precisa... acho que 2 pilares muito importantes nesse sentido são conhecimento da palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra, que é onde o Senhor se revela a nós, e o verdadeiro relacionamento com o Senhor. Então, quando a gente tem isso alinhado, é mais fácil que a gente possa escutar ali mais, porque o que eu vejo muito, como o senhor tinha perguntado no último quadro, completando, é que as pessoas querem falar mais do que ouvir. Então, querem gritar, espernear e... a forma de adoração é se jogar. Elas querem fazer um estardalhaço, porque assim Deus vai ouvir, assim as pessoas vão ver. Mas que, na realidade, é muito mais importante a gente escutar aquilo que o Senhor tem pra gente naquele momento e ter bases firmes, né? Conhecimento da palavra, o relacionamento verdadeiro, porque o Senhor busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, acredito que esse ponto é realmente o pilar para a nossa verdadeira adoração. Tem que começar no conhecimento da palavra de Deus e no relacionamento com o Senhor. Eu vou contar um fato para vocês, o seguinte, da história. As igrejas reformadas aboliram uma coisa que se chama... não vou citar o nome, mas era assim, separação entre o clero e o povo. Aboliu. Inclusive, havia uma cerca física. O que acontecia com o povo? O povo ia para assistir o rito da igreja. Eles iam mesmo assistir. Eles não participavam de nada. Uma que não era na língua deles. Né? Quem fazia tudo era o clero. Com a reforma, aquela cerca foi tirada. O que Lutero fez foi, não, a Bíblia tem que ser na língua do povo, a música tem que ser a que o povo canta, não é em latim, nem canto gregoriano, é a música do povo. O Castelo Forte, no original do originalíssimo, não é isso que a gente canta hoje, né? Mas era uma música da época e que pegou. Era o carro-chefe dele, todo encontro, Castelo Forte é nosso Deus, né? Então, o que está acontecendo hoje é uma volta àquela época em que alguns trabalham lá na adoração e outros assistem. Seguindo na roda, eu tenho uma pergunta aqui.
o que os israelitas iam ou buscavam quando iam ao templo? Um entretenimento? Né? Claro que não. Eles iam para adorar. Sim. O objetivo deles era adorar. O objetivo deles era servir. Mas o que a gente vê hoje em dia, olha que esse livro aqui foi escrito em 1900 e vocês não eram nascidos, já era assim. 80, né? 82. Já era assim. Um grupo lá na frente, a equipe de louvor faz e acontece, dirige o culto, depois o pastor vai e prega. E a equipe de louvor é a vilã de todos, né? Eles que estragaram tudo. Agitam o pessoal e levanta e faz, fica em pé, bate palma, aquela coisa toda. Então, eles trabalham. E as pessoas vão lá para se... Hoje eu senti, né? Elas foram para se satisfazer. Eu recentemente estava ouvindo um podcast justamente sobre essa questão de música na igreja e eles falavam exatamente dessa... Eles colocam como uma profissionalização Isso. do culto, né? Que hoje em dia a gente está caminhando nesse sentido e até a gente pode olhar nos Estados Unidos, por exemplo, isso é mais forte, inclusive, né? É a profissionalização da pessoa, vou colocar dessa maneira, né? Não deveria ser dessa forma, mas da pessoa que trabalha no culto, né? Então, tem essa separação mesmo de pessoas que trabalham no culto, profissionais do culto e a congregação, no geral. E a gente até vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, muitos desses profissionais do culto, eles não são nem cristãos, de fato. São pessoas que são contratadas. Bons músicos, bons técnicos. Exatamente, bons músicos, são bons profissionais. Mas é complicado a gente dizer que está havendo adoração da parte dessas pessoas. Principalmente, eu entendo que uma pessoa que não é cristã e está lá fazendo seu trabalho, né, não está necessariamente no culto para adorar como deveria ser da parte da congregação. Receber um salário, né? Eu recebi... um amigo meu viajou para os Estados Unidos e depois veio me contar de uma igreja grande que ele visitou em Orlando. Fantástica. LED de um lado a outro, assim, 5 metros de altura, não sei quanto de largura. E tudo mídia. Os caras são profissionais. Então, a igreja virou uma atração. É isso. Para turista. Sim. Né? E lá na frente tem uma pessoa que trabalha com motivação. O tempo todo, motivação. E não sei o quê. Bíblia mesmo, se apertar o sermão ali, se torcer... Sai um pouquinho. Sai umas gotas. Né? Virou um coaching. É uma espécie de um coaching. E ele precisa disso, né? Precisa disso para manter aquele status todo. Né? Então, a profissionalização é uma coisa terrível. Eu já recebi críticas sobre a nossa igreja. A transmissão, não sei o que, não está funcionando. Falei, a igreja tal lá, que é até menor, tem isso, faz... Falei, realmente, a gente tem essas falhas aqui, mas aquele pessoal lá é profissional, né? Só falo isso para não constranger. O pessoal lá é profissional. Quer dizer, a igreja mantém... há crítica sobre isso? Não, mas não vai comparar, né? Vai comparar. Mas a questão é... eu não sei se eu falei no outro episódio, e vamos continuar aqui a fala, seguinte, há uma diferença de culto, para mim tem, tá? E vocês podem concordar ou discordar. Culto e adoração. Tá? Adoração é interna. A adoração sou eu. Eu, o tempo todo, é a minha vida. Culto é quando a gente reúne com a igreja. Mas eu acho que talvez o culto esteja dentro da adoração. O culto é um ato de adoração. Com certeza, não, mas o culto
é resultado. É isso. Entendeu? Sim. Eu imagino Por isso a é que eu adoração separei. como um círculo grande e o culto está ali dentro. É parte do que é a adoração. Sim. Consigo imaginar exatamente Então, dessa forma. a adoração é a nossa vida. Exatamente. Sim. É a nossa Não vida de limitar serviço. ao Onde culto. estou. Por isso que Jesus falou, não é aqui, não é em Jerusalém, mas em qualquer lugar. Isso é adoração. Sim. Verdade. Agora, quando a igreja reúne, aí nós chamamos de culto. Culto tem uma liderança de culto, tem as partes do culto, que aí sobre isso já seria uma coisa mais técnica. Vamos olhar aqui na Bíblia. Como é que poderia ser um culto da igreja hoje? Se a gente for olhar a igreja do início, da igreja cristã, né? Porque no Velho Testamento tem todo aquele ritual, o incenso, né? O autor até fala de algumas partes do incenso, que significava e tudo mais. O movimento dos sacerdotes, o espaço onde ele acessava aquela coisa toda, os animais. Isso não tem mais hoje, mas no Novo Testamento temos algumas coisas, algumas dicas. Mas do Velho Testamento, a orientação aos levitas, que eram a família de sacerdotes, trabalhadores do templo, eles eram, não vamos dizer profissionais, mas o sustento deles era só pelo trabalho. Ele tinha uma escala, né? O porteiro, o faxineiro, tudo era da família de Levi. O sacerdote, o tesoureiro, tudo era da família de Levi. Eles não tinham terras, eles recebiam do dízimo das ofertas que iam para o templo. A comida, todo deles. Mas a gente vê, desde lá até o Novo Testamento, uma linha muito própria a ser aplicada nas igrejas hoje, que é o que significava aquele simbolismo de purificação do Velho Testamento, dos levitas, e o que é hoje, o que deve estar hoje. Eu não vou vestir uma roupa de linho, me lavar, vou colocar uma roupa de linho e ir lá na frente, como os levitas faziam. Mas o que significava aquilo? A minha vida diante de Deus precisa estar pura, né? Eu não posso ser hipócrita de chegar diante de Deus e com coisas para resolver, né? Eu achei interessante quando ele aborda o Antigo Testamento, ele fala que a adoração era uma preocupação contínua e abrangia a vida inteira de todos que estavam ali. Então, até na organização do acampamento, o centro era o tabernáculo. Verdade. Justo. Então, quando a gente se pergunta o que é a minha preocupação contínua, o que abrange a minha vida inteira, muitas vezes é o meu trabalho, qualquer outra coisa menos a minha vida para Deus. É verdade, a prioridade, né? A questão da prioridade deles estava muito firme no Senhor. O centro da vida deles, literalmente, era estar junto ao Senhor, servindo ao Senhor. Agora, eu acho que é tanta informação, né? Que a gente fica meio perdido até nesse sentido. E agora nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso terceiro bloco. Bem, estamos de volta para o último bloco do podcast Adorarei, da Constante TV. Nós estamos discutindo hoje o que o mundo precisa, do livro de John MacArthur, A Essência da Verdadeira Adoração. Estamos estudando o primeiro capítulo. E nós vamos ver agora quando adorar é errado. O que vem a ser aí? Que história é essa? Como dizia o Luiz Saião. Que coisa! Vamos falar quando que adorar é errado. Olha, a pessoa estava com boas intenções, mas ela fez coisas que não devia, Henrique. E aí? Eu acho que quando, né, é uma situação não de tempo, mas de circunstância, mas adorar, como qualquer outra coisa relacionada a Deus, tem uma forma correta e uma forma errada de fazer. E esse mundo moderno, não é exatamente moderno, porque o ser humano sempre foi assim, mas nesse mundo em que nós queremos ser os diretores da vida, né? É o que eu sempre falo, o cara quer que no final da vida passe os créditos e tá lá,
diretor Henrique, ajudante Deus. Que é justamente o que a teologia do coaching, né, como é um termo cunhado aí, fala muito, que é sobre como Deus é o seu ajudador. Porque a teologia do coaching, ela não pega a parte de sacrifício da vida cristã, que é inerente a ser cristão. Não pega a parte da cruz. Ela pega os seus sonhos, você coloca isso numa planilha, você coloca ali num quadro para você visualizar onde você quer estar daqui a 5, 10 anos. E aí Deus serve como catalisador dessa transformação para te ajudar a chegar naquele objetivo. Gênio da lâmpada. É o sócio. Deus é um sócio, e é sócio com 49%, né? Que é você que é o dono da empresa mesmo. E a gente vê que isso daí é uma forma errada de ter um relacionamento com Deus. Porque não é só ter um relacionamento. Não é aquele negócio de tipo... que o pessoal fala muito, porque eu sou uma boa pessoa, eu vou pro céu. Não. Mesmo se você fosse, não é esse o ponto, sabe? Ter um relacionamento com Deus não é só conversar com Deus, não é só ler a Bíblia, não é só orar de vez em quando. Isso não constitui um relacionamento correto com Deus. Existe uma forma correta de se relacionar e existe uma forma correta de adorar também. E como qualquer outra coisa que permeia a vida cristã, a adoração também tem uma circunstância correta e circunstâncias erradas também. Mesmo com boas intenções, não adianta a gente fazer as coisas contra o que Deus quer, porque meu jeito, se você parar para pensar, é um pouco mais eficiente, dá menos trabalho se eu fizer desse jeito, mas não é assim que Deus falou para você fazer. E por mais que a sua intenção seja adorar a Deus de uma forma mais moderna ou coisa do tipo, ainda assim você está adorando de forma errada, porque não existe essa capacidade de mudança em como adorar a Deus. Deus não muda, então a forma com que a gente se relaciona com Ele e as coisas que Deus gosta e aprova não vão alterar conforme o tempo, porque hoje é mais moderno fazer de tal forma. Nós temos alguns exemplos bíblicos e que o que há em comum entre eles é uma palavra: desobediência. Quando Israel adorou o bezerro de ouro, morreram só 3.000 pessoas de castigo, né? Adoraram errado. Nadab e Abiú, eles foram criados para serem sacerdotes, filho de Arão. Quando chegou a vez deles, eles quiseram inovar. Não, vamos trazer aqui um fogo diferente, porque esse aqui desobedeceram uma ordem escrita por Deus. Caíram, foram fulminados. O rei Saul não tinha a prerrogativa de oferecer sacrifício. Ele quis tomar o lugar, ou ele usurpou a função que era de Samuel, e Deus o castigou por isso. Uzá também quis inovar. Uzá, que nem era um israelita, né? Era para carregar a arca com varas, ninguém colocava a mão na arca, a arca ficava no meio, pendurada, e eles carregavam. Ele quis inovar, construíram uma carroça nova, 0 quilômetro, colocaram a arca, só que ela passou num buraco e ele foi fazer a coisa certa. Não pode deixar a arca cair. Ele foi tocar na arca e fulminado. Essa é a maneira errada de adorar. E algo que eu acho muito interessante é que eu já vi, foi muito legal ter lido isso e parado para perceber. Quando a gente lê esses eventos, a gente pode pensar, nossa, mas Deus é mau, né? Nossa, o cara só tocou na arca. E assim, nossa, como se eu não soubesse qual era o certo. E aí, por isso, Deus vai me castigar se eu for pelo caminho que não agrada a Ele, como se eu tivesse que adivinhar qual o caminho certo. Mas isso não é a verdade. O Senhor, na palavra dele, ele revela pra gente o jeito certo de fazer. A vontade dele, a forma correta. Se a gente desobedece, não é porque não sei, é porque estou explicitamente desobedecendo. Mostrando que o meu caminho é melhor, que dessa forma aqui vai ser bacana. Não, mas Deus falou daquele jeito? Não, mas deixa aqui que eu sei. Deixa aqui que o pai conhece. É porque ele não conhecia esta nova forma. Olha, Deus não sabia que podia fazer desse jeito, né? Imagina.
Então, assim, é muito interessante ver por esse lado. Não é porque Deus quer que eu adivinhe o caminho que Ele quer. É porque Ele revelou tudo. E Ele é justo, e Ele é santo, Ele é o nosso Deus. Então, atos de obediência são devidos ao Senhor. Então, eu vejo muito esse aspecto, é muito interessante de ver que Deus revela, cara, tudo que Ele quer está ali revelado. Ele não é um Deus que se esconde, no sentido de, não, eu quero que vocês descubram o que me agrada, porque eu não vou falar para vocês. Se vocês fizerem o errado, vocês vão ser castigados. Não é assim. Deus revela, fala o que não agrada, o que agrada, como é que é para fazer, como é que não é para fazer, e a pessoa ainda faz errado. Fala as mentiras, cara. Aí vem as consequências. Vem as consequências da desobediência. Exato. Esses incidentes mostram que Deus não aceita uma adoração irregular, né? Ele não aceita. Hoje, Deus não age assim, fulminando pessoas, mas simplesmente não recebe aquela adoração, né? Hoje nós estamos na graça, então a graça abafa todas essas irregularidades. Tem as suas consequências. Se eu não me engano agora, Isaías fala sobre isso e Amós, Miqueias. Deus falando para aquele povo lá, não adianta vocês fazerem suas festas solenes e tudo mais. Isso para mim não vale nada. Por mais especialistas e profissionais que vocês sejam, estão oferecendo, quando eu olho de cima para baixo, eu vejo porcaria, eu vejo nada presta. Isaías 1 é terrível, a gente lê aquilo ali, é desanimador, né? Quando Deus olha para nós, o que Ele vê? É desanimador. Então, Deus não aceita adoração irregular. Não adianta ser bonito, cheio de luzes e nada. Deus não está aceitando. Como ele fala, o autor, existe um método de Deus. E se ele criou um método, é porque ele conhece a gente. É verdade. Ele conhece o nosso coração. E o autor também traz os 4 tipos de adoração errada. E nesses 4 tipos, a gente vê exatamente que o nosso coração vai se inclinando para uma dessas. De, por exemplo, o bezerro de ouro. A gente tende a se apegar a algo que é visível, a algo que é tangível. Mas Deus não queria isso, não queria se mostrar, porque Ele sabia que a gente ia fazer isso. Então, Ele conhece que Ele conhece criou. o coração. Se Deus fizesse uma imagem dele para nós, a gente ia adorar a imagem e esquecer não de ele. Deus. Então, os 4 tipos de adoração inaceitáveis que John MacArthur lista aqui, primeiro a falsos deuses. Os que se afastam do Deus verdadeiro fazem seus próprios ídolos para adorar. Romanos 1 fala sobre isso. Quando a pessoa rejeita Deus, ela invariavelmente adora a falsos deuses. Não adianta falar, eu sou ateu, ele vai adorar uma outra coisa, né? A adoração ao verdadeiro Deus de forma errada. Os israelitas acreditaram a libertação do Egito a uma estátua que eles mesmos criaram. Esse é o nosso Deus que nos tirou. Eles achavam que aquele ali, mas eles adoraram de verdade. Eles estavam adorando de verdade. Então a adoração, assim, eram fiéis, era uma fé verdadeira, mas num Deus falso. Um objetivo errado, né? Um objeto errado. Objeto errado. E ainda falavam, né? Aí está o Deus que tirou vocês do Egito. A justificativa quando Moisés desce é que tacou as coisas ali no fogo e saiu essa imagem, não é? E talvez eles pensassem que fosse uma manifestação visual do Deus que tirou eles do Egito por meio milagroso, né? Tipo, taquei aqui, tipo isso, adorar a tortilha com a cara de Jesus. Exatamente. Eu vi eu acho que era uma panqueca também, que eu vi um tempo desse. Sempre tem uma mancha de mofo no piso. Sempre tem uma dessas, sempre tem. Uma nuvem que tem o formato de Jesus. Tem uma imagem chorando. E nesses casos nunca é a imagem que é adorada para a pessoa. É sempre estou adorando Deus através dessa manifestação dele. Isso. Só que essa não é a manifestação de Deus. Essa nuvem aí
às vezes é só uma nuvem mesmo. Às Vai vezes, que, cara, às só vezes uma é nuvem. só uma tortilha mofada. E você está adorando, tentando colocar Deus, encaixotar a imagem de Deus nessa tortilha, mas não é assim que funciona. Vocês lembram do episódio das serpentes no deserto? Que precisou matar? Sim. Deus, olha só, Deus é que mandou Moisés forjar uma serpente de bronze. Sim. Erguida, todo que olhasse para ela ficaria curado. Uma das representações O que mais que o claras povo- do sacrifício de Cristo depois. Né? O que o povo começou a fazer? Adorar. Essa serpente. Isso é que está trazendo cura pra É que gente. está trazendo cura. O que Deus Um fez? objeto de metal. Sumiu com a serpente de metal. Né? Já tá tentando É dar uma assim que nós chance, somos. né? O C.S. Lewis fala, né, que o coração do homem é uma fábrica de deuses, né? A gente para exatamente nessa questão. Cara, sai do bezerro, não é mais o bezerro, é a serpente. Sai da serpente, é Baal, que é os deuses dos cananitas, é os deuses dos babilônicos. Sim. E é interessante, né? A história do Antigo Testamento é a história de Deus tentando ensinar o povo a combater a idolatria, a fugir da idolatria. Não adoraram. Tanto quando eles estão lá no Novo Testamento, aí parece que eles finalmente entenderam, né? Que, e pelo menos em algum aspecto, eles entenderam que essa idolatria a esses deuses falsos era um problema. Mas aí eles caíram no problema do legalismo, da religiosidade, né? O Israel da Bíblia não é o Israel Estado hoje, né? Eu acho interessante que Mas hoje é tão... a questão de criar uma imagem, eles mantêm. Não existe imagem nenhuma. E esse negócio de gerar deuses, de criar deuses, é tão intrínseco ao ser humano que passa realmente o Velho Testamento inteiro tentando inculcar isso na cabeça do povo. E hoje em dia a gente ainda tem isso. O ser humano é feito para adorar e a gente tem uma capacidade incrível de colocar algo num pedestal. E é sempre, se não tem Deus lá, você adora outra coisa, você só não percebe. Mas a gente... Às vezes. Isso é tão forte, é tão, assim, incrivelmente grande no ser humano, em como a gente foi projetado para ser, que se isso fosse uma série de TV, por exemplo, a gente diria, cara, não precisa passar tantas temporadas com o mesmo plot, sabe? Já entendi. Mas não, teve que fazer isso porque é tão grande que a gente passou o Velho Testamento inteiro só falando sobre o mesmo assunto. Para de se ajoelhar na frente de qualquer coisa que pareça alguma coisa divina para você. Os altares, E isso né? segue sendo um problema no nosso coração até hoje. Então, de fato, é algo que vem desde o princípio e até o Senhor voltar. Porque o nosso coração, ele é enganoso, né? A gente sabe. Ele cria ídolos muito facilmente. E ídolos que nossa, tá bom, não vou adorar uma estátua, mas eu vou adorar o meu emprego. A mim mesmo. A mim mesma. Eu vou adorar a minha família. Não posso ali de jeito nenhum. Vou colocar a minha família no lugar de Deus. E os artistas? Os artistas. Nossa, gente que morre pelo seu artista favorito. Dinheiro, né, hoje em dia. O dinheiro. Então, assim, a gente não adora necessariamente, né? Em sua maioria, a gente não adora mais estátuas, imagens. Mas a gente adora muitas outras coisas no lugar, né? Ser visto, o reconhecimento. Então, assim, infelizmente é um problema recorrente. Dentro dos 4 tipos que John MacArthur lista de adoração inaceitável, tem adoração ao Deus verdadeiro em um estilo próprio. As pessoas criam, né? Os fariseus tentavam adorar ao Deus verdadeiro com um sistema próprio. Isso era uma abominação. Outro tipo de adoração é ao Deus verdadeiro de forma correta, mas com a atitude errada. Agimos assim quando não estamos com a atitude ou a motivação corretas. Deus exige integridade na nossa adoração. Adoração é servir, né? É servir e não ser visto. Muito bem. Esse é um dos mais sérios, eu acho, para mim, dentro da igreja. Servir. Porque a gente pode não estar adorando ídolos, a gente pode não estar fazendo da forma errada, mas é o que está dentro do coração que é o mais complicado, né? Que é uma coisa que, no fim das contas,
Eu adorar o ídolo é visível para outras pessoas. Eu adorar de forma errada é visível para outras pessoas, mas eu adorar com a intenção errada é uma coisa que só eu e o Senhor vão saber. Então, é que Deus possa corrigir ou alinhar a nossa motivação, para a motivação correta. Amém. Né? Amém. E eu passo agora uma rodada para as considerações finais de cada um. Começo com a gestão para terminar o nosso bloco. Eu falo então. Quando a igreja falha em adorar corretamente, falha em todas as demais áreas. O mundo está sofrendo por causa dessa falha. E há uma oferta por aí de estilos de adoração para atrair multidões, seguindo um estilo criativo de adoração para agradar adoradores. Devemos buscar uma compreensão correta da adoração, partindo do princípio de quem Deus é para nós. Quando assim a gente pergunta à pessoa quem Deus é para você, ela vai responder, isso já significa como é a adoração dela. Então nós dependemos disso. Quem Deus é para mim? Eu vou adorar a Deus com esse conceito. É crucial para o nosso relacionamento com Ele, para o nosso testemunho nesse mundo. Na adoração, eu estou testemunhando do que Deus é para mim. E nós não podemos ignorar isso. Quem é Deus? Quem é esse Deus que eu adoro? Isso vai nortear a minha adoração. Segue. O interessante é que ele começou perguntando qual era a maior necessidade. E aí ele termina respondendo isso, falando que nós tenhamos sabedoria para entender o que é a adoração e colocar isso nas nossas vidas. Amém. Amém. Muito bom. Está dito? Tá. Amém, é isso. Muito bem, chegamos ao final do nosso podcast Adorarei. Espero que vocês tenham gostado e dado o clique no like, compartilhe com seus contatos, se inscrevam no canal da Constante TV, assista aos outros programas, outros quadros, tem uma variedade muito interessante para a família, para os jovens, e nós estamos aqui discutindo sobre a adoração, sobre a igreja e a sua principal chamada.